Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o bug mortal do equipamento Terac 25. Este é um dos piores, se não o pior bug que se tem notícia na história da informática, porque vitimou pelo menos 6 pessoas. Muitas delas vieram a óbito e aquelas que não faleceram acabaram tendo lesões corporais gravíssimas. É um estudo de caso paradigma que é ensinado em universidades nos Estados Unidos, no Canadá, em curso da ciência da computação, para mostrar a importância, né, de fazer as boas práticas no desenvolvimento de hardware e software, não só para evitar bugs, né, mas principalmente, né, para pensar o seguinte: o que vai acontecer com seu hardware, com seu software, caso situações que o desenvolvedor não tenha pensado, né, vão ser lidadas. Vai ter algum tipo de mecanismo de proteção, de segurança ou não, né? E foi justamente isso, né, que acabou acontecendo com o Terac 25. Né? O desenvolvedor original não testou o equipamento satisfatoriamente, não testou todas as possibilidades, não viu o equipamento em ação com operadores no mundo real para ver que tipo de entradas de comando os operadores podiam colocar ali, de que forma, né? E acabou ocasionando situações que o desenvolvedor original não previu, né? E com isso o equipamento não tinha nenhuma proteção, nenhum sistema de segurança para impedir um mau funcionamento do equipamento, e o equipamento acabou o quê? Matando pessoas, gente, sabe? Por conta de não existir dispositivos de segurança para impedir uma condição, travar uma condição anômala ali, que o equipamento ultrapassasse as suas especificações técnicas, tá? Pois bem, então o que era o Terac 25? Né? Ele era um acelerador de partículas linear. É um tipo de equipamento utilizado em radioterapia, tratamento de câncer. Mesmo que você não se interesse por equipamentos médicos, vale a pena assistir esse vídeo porque envolve desenvolvimento de hardware e software. São assuntos interessantes, sabe? Para você entender justamente isso, como um sistema mal projetado pode matar pessoas, sabe? Então, pois bem, como é que funciona um acelerador de partículas, né, linear? Você tem ali um canhão, né, que dispara um feixe de elétrons, né? Se for apenas elétrons, eles vão ser focados, né, em tecidos mais superficiais, ou pode ser também raio-x, né, raio-x, para tecidos mais profundos, né? Então, existem as duas possibilidades aí. Pois bem, e como vocês já devem saber, né, esse tipo de tratamento destrói o DNA de células cancerígenas, então faz com que o câncer, né, seja reduzido ou seja completamente eliminado do corpo. É uma tecnologia já bastante antiga, já usada por muitas e muitas décadas, né, desde a década de 50, com muito sucesso, né, uma taxa de sucesso muito alta aí para o tratamento oncológico, no tratamento de câncer. Pois bem, a empresa que desenvolveu o Terac 25 era uma empresa canadense, né, uma empresa que na época era estatal canadense e que já tinha lançado no mercado 2 outros aceleradores anteriormente. Mas os 2 aceleradores que foram lançados antes do Terac 25 foram com tecnologia de uma empresa francesa. Eram máquinas que já tinham sido desenvolvidas na França, que já estavam sendo vendidas há muitos anos, né, sendo usadas em hospitais e centros de tratamento oncológico ao redor do mundo com muito sucesso. E eram máquinas basicamente mecânicas, né? Então, o operador tinha que ir lá fazer todos os ajustes, apertar os botões e tal, mas era essencialmente mecânica, não tinha um computador, não era computadorizado, né? Então, essa empresa canadense pensou o seguinte: poxa, vamos conectar um computador a esses equipamentos de radioterapia, porque aí a gente pode, né, ganhar tempo, né? O operador só entra os comandos lá, não precisa manualmente ficar fazendo ajuste no equipamento. Então, essa empresa canadense usou um mini computador, né? Um mini computador. Isso foi antes dos microcomputadores, né? E o mini computador usado foi um que era bastante popular na década de 1970, que era o PDP-11, né? E a esse mini computador era usado um terminal chamado VT100. Então, esse era o combo, né? Era um mini computador PDP-11 junto com um terminal VT100.
No primeiro equipamento que foi lançado, ele é chamado Terac 6, né? Era um equipamento que só tinha raio-x, né? E esse 6 era porque era a potência máxima do equipamento, tá? De 6 mega electron volts, né? E o segundo equipamento que eles lançaram, o Terac 20, né? 20 porque tinha uma capacidade de até 20 mega electron volts, e esse era equipamento duplo, permitia tanto o feixe de elétrons quanto de raio-x, tá? E aí, para o próximo equipamento, foi o Terac 25, que também uma capacidade máxima de 25 mega electron volts, e também duplo, né? Tanto raio-x quanto feixe de elétrons. É importante porque um dos problemas era justamente ser uma máquina dupla, né? E a vantagem da máquina dupla é que o paciente não precisa ir em máquinas separadas para fazer um tratamento. Uma mesma máquina serve para dois tipos de tratamento, né? Tanto tecido mais superficial quanto tecido profundo, né? A desvantagem é que adiciona complexidade ao funcionamento do equipamento. Pois bem, o Terac 25 foi desenvolvido, então, pela empresa canadense sem auxílio da empresa francesa, que tinha um know-how mais antigo, né? Já tinha muito mais know-how em desenvolvimento desse tipo de equipamento. E eles decidiram que o Terac 25 seria baseado em computador. Diferentemente dos outros equipamentos que poderiam funcionar sem um computador, que eram equipamentos standalone, que o computador só te dava uma comodidade. Não, no Terac 25 eles falaram, não, vamos fazer o equipamento baseado em computador, porque computador dá para confiar no computador, etc. E é um dos problemas, né, que eles botaram muita confiança no computador. O computador é infalível, né? Mas a gente sabe, né, que o computador faz só aquilo que ele foi programado a fazer, né? Se tiver uma falha na programação, ele vai obedecer aquela falha, sabe? Então esse é um problema. E por conta disso, por confiar no computador, eles tiraram da máquina vários mecanismos de segurança, vários equipamentos mecanismos, chaves e travas de proteção, né, que impediriam o equipamento de ter problemas de funcionamento. Então, um dos bugs, inclusive, né, um dos problemas, né, principais era que o desenvolvedor reutilizou o software das máquinas anteriores na nova máquina, sabe? E o software anterior também tinha um bug, né? E esse bug não era aparente nas versões anteriores da máquina, porque a máquina tinha travas de hardware, né? Tinha travas mecânicas em funcionamento. No Terac 25, para economizar dinheiro, eles tiraram essas travas confiando que o software ia mandar a informação correta. Então eles pensaram, poxa, para que a gente vai precisar de trava de segurança se a gente sabe que o software é infalível, né? Eles confiaram que o software seria infalível, né? E justamente nas outras máquinas não aconteceu acidente fatal nenhum porque as travas estavam lá e não deixavam a máquina operar em condições desfavoráveis, né? Enfim, que não poderia operar, tá? E aí a máquina tinha vários problemas. Primeiro, né, foi desenvolvida por apenas um programador. Foi uma pessoa que fez a programação dessa máquina, sozinha, tá? A empresa nunca revelou quem era essa pessoa. Não era um time, não era uma equipe, não era alguém que tinha a capacidade de revisar o código do colega ou trocar uma ideia com o colega para ver se o código estava legal, né, para pensar enfim, na abordagem que seria usada. Aí só começa isso. E com isso, o código-fonte, que era em assembly lá do PDP-11, era muito mal documentado. O software não tinha documentação praticamente nenhuma, sabe? Então, se você é desenvolvedor de software, você sabe disso, né? Você pega um software, um código-fonte de outra pessoa, se não tiver documentação, né, você fica perdido, você perde muito tempo tentando entender o que o cara fez ali e muitas vezes não consegue entender 100% o que o outro programador fez, né? Então, começa por aí o problema, né? A máquina que eles usaram, o minicomputador, né, na época não existia microcomputador quando eles começaram o desenvolvimento. Na década dos 80 que foram surgir os microcomputadores e tal, mas na época não existia. E um minicomputador é um hardware muito complexo, né? É um hardware multitarefa, sabe? Por uma época que microcomputador só foi ter multitarefa muitos e muitos anos depois. Naquela época aquele microcomputador já tinha multitarefa. Então você tinha rotinas que ficavam rodando ao mesmo tempo, gerando muita complexidade e gerando os bugs, né? Porque, na verdade, você tinha uma rotina rodando, que a outra rodava e tinha vários problemas ali, tá? Bom, seguindo. Além de ser mal documentado o software, muitas vezes, quando a máquina
tinha algum problema de funcionamento, e aí que tá, as questões de segurança começam por aí. Ela apresentava simplesmente assim, malfunction e um número, por exemplo, malfunction 1, malfunction 2, e por aí vai, de 1 a 64, um código. A máquina não tinha manual de instruções contendo as mensagens de erro que significava. Tá? Parece que a máquina tinha até um adesivo falando de 1 a 64 o que significava, mas também a explicação era críptica também, assim, não dizia nada com nada. Né? Problema né, tinha lá o malfunction 54, que foi um dos bugs principais, que dizia apenas assim, o problema na entrada 2. Tá, mas o que significa? Né? E aí, para complicar, toda vez que dava um erro desse, malfunction em um número, e o operador não sabia o que fazia, ele tinha a opção de apertar a tecla P, né, que em inglês é proceed, ou prosseguir em português, né, a mesma letra, para ele, o operador mandava ele ignorar aquela mensagem de erro. Olha só que absurdo. Então, você tinha uma mensagem de erro, que o operador não sabia o que significava e ele podia fazer um override, né? Quer dizer, ultrapassar essa mensagem de erro apertando a P e a máquina continuar funcionando ou tentar de novo. Né? E aí, o que acontecia é que a máquina só travava mesmo, e você tinha que chamar o técnico, depois de 5 vezes apertando a tecla P. Sabe? Então a máquina só parava de funcionar depois de 5 vezes, você podia forçar até 5 vezes. E esse foi um dos maiores problemas, sabe? Porque aí tinha um outro problema, que foi o seguinte, o operador, olha só que maluquice, tem a mensagem de erro, apertou P para prosseguir, a máquina começa a andar e outra mensagem de erro, e aí o operador vê na tela se está tudo bem, né? E aconteceu o seguinte, ele botou lá, fazer uma dosagem de tantos mega electron volts, não sei quanto rads, não sei o que, de radiação, e tudo bonitinho. E aí a máquina tinha uma câmara de íons. Né? A câmara de íons é um sensor para ver quantos íons foram disparados realmente. Tá? Então, a câmara de íon dava uma leitura na tela do terminal e o operador via, poxa, mandei prosseguir, a dose foi muito pequena, parecia lá que tinha sido uma dose pequena. Né? Sei lá, ele mandou 54 rads, aí foi só 2 rads. Aí ele, não, tem que prosseguir porque está indo pouca radiação ali para cima do paciente. Né? Só que o bug era que a máquina disparava uma quantidade de radiação muito superior, né, do que tinha sido programado, e a câmara de íons, que era o sensor disso aí, recebia uma quantidade tão grande de íons que dava overflow. Você sabe o que é overflow? É quando o número é tão grande que volta para o zero. É aquela história do zerar o jogo. Por que a gente chama zerar o jogo quando a gente acaba o jogo? Porque na década de 80, quando chegava a 99999, era que nem o zerar o odômetro, volta para o zero. Né? Zerar o jogo, zerar o odômetro. E zerava a máquina também. Zerava o contador da máquina. Então, aquele pequenininho que ele estava vendo lá, tem uma dosagem pequena, na verdade é que foi tão grande, que zerou o odômetro e começou de novo o contador. Né? E aí o operador ficava forçando a barra para ir, porque ele achava que não estava funcionando, que tinha sido muito pouco. Na verdade, não tinha sido muito pouco, tinha sido grande pra caramba, tinha sido radiação demais. Né? E muitas vezes o paciente estava lá gritando de dor, e em alguns casos, em alguns hospitais, o intercomunicador, né, que o operador ficava numa outra sala, o intercomunicador estava com o microfone quebrado e o operador não escutava o cara gritando lá dentro da câmara, ou seja, assim, é um problema em cima do outro, né, quer dizer, o cara apertando lá, o cara gritando de dor, ele não escutando o cara gritando de dor, apertando para prosseguir, achando que a máquina estava mandando pouca radiação, mas estava mandando em excesso, e o cara forçando e mandando mais excesso. Né? É uma loucura isso. Né? Isso foi um dos problemas, em alguns dos casos foi esse o problema. Em outros casos, foi um problema do seguinte, que a máquina, como eu falei para vocês, era modo duplo, né? Ela funcionava tanto com elétrons quanto raio-x. Né? Aí o operador botava lá, era mais comum a terapia por raio-x, né? Aí ele botava lá, não sei o que, mandou fazer o tratamento lá para o paciente. Aí quando ele aperta para ir para o tratamento do paciente, ele viu que ele errou, que ele era para ser elétrons e não raio-x. Aí ele sobe lá rapidinho, muda, aperta de novo, né? A máquina não interpretava, ou seja, a partir do momento que você apertava o negócio para prosseguir, se o operador cancelasse, trocasse a informação nos primeiros 8 segundos, a máquina não interpretava aquela segunda informação.
e mantinha a programação original errada. Só que na tela do computador aparecia a programação nova que o operador tinha feito. Ou seja, o operador mudou, na tela para ele parecia que ele tinha mudado, mas a máquina não interpretava e mandava a programação antiga com uma dose muito maior do que o operador queria, né? Então, assim, é um negócio problemático mesmo, né? Então, assim, são vários problemas, né? E aí tem, explicações muito mais técnicas, mais aprofundadas. Tem um paper que foi que eu li para fazer esse vídeo, né? Eu vou deixar aqui o link para se você quiser baixar e ler com calma, né? Que o FDA, né, que é o órgão americano, né, de controlar, né, de medicamentos, saúde, esse tipo de coisa, né, como se fosse a Anvisa aqui do Brasil, né, foi em cima, começou a aparecer uns casos de relato, foram lá em cima e teve várias, né, deliberações. Então essa professora pegou todos esses documentos, os testemunhos, montou um paper muito legal, depois ela lançou um outro paper, 30 anos depois, né, contando o legado dessa história. Então eu vou deixar os 2 links aqui dos PDFs, por caso você queira ler e se aprofundar mais aqui na história. Mas o principal ponto aqui é justamente esse, você vê que são falhas de hardware e software que, combinadas, né, causam um problema muito grande, né, porque veja esse caso do operador mudar as configurações dentro dos primeiros 8 segundos e a máquina não interpretar isso, né, por ser uma falha da própria máquina, e não ter nenhum dispositivo para perceber que o operador mudou o comando, né, e a máquina cancelar o comando, desligar, né? Ou então essa coisa da mensagem de erro, você conseguir mandar prosseguir sem saber o que significa aquele erro. Poxa, isso é um erro brutal, né? Como é que você faz um negócio que pode matar alguém, que você pode forçar, né, para prosseguir sem saber o que aquilo significa, né? Então, assim, fica muitas ideias aí né, voltando, né, desde lá da concepção do projeto, do código que foi reutilizado de uma máquina anterior, que era diferente, um código-fonte sem documentação, né, mensagem de erro sem documentação, não tendo remoção das travas de hardware do equipamento para economizar, por confiar no software, né? Não fazer o teste, esse é um outro problema, né? Que eles não testaram o suficiente. O cara que fez o software simplesmente mandou o software e acabou. Ele não pegou lá vendo os operadores fazer um alpha test, né? Que alpha test é o teste interno, né? Ficar olhando ali as pessoas, vendo como é que elas fazem, 100 pessoas, né? Só simulando, para ver se no computador elas vão entrar os comandos da maneira que deveriam ser entrados. Porque tem muito isso. O cara pensou o seguinte, essa máquina tem que ser operada dessa forma, mas ele não pensou, e se a pessoa operar de outra forma? Por exemplo, se a pessoa quiser voltar e alterar o comando ali, os parâmetros da dosagem do paciente, porque ele errou e sobe com a setinha para cima, vai lá, entra os dados novos e aperta Enter de novo. Ele não pensou nisso, ele não pensou que a pessoa poderia ter errado e querer cancelar, sabe? É umas coisas assim muito básicas, né? Então fica aí essa lição, né, que principalmente que um bug não acontece, né, isoladamente, não tem essa falácia do bug, você tem um bug porque o programador errou, etc. Se você analisar o que aconteceu, é isso que é bizarro. A máquina operou de acordo com o software que estava rodando. Quer dizer, o software estava, entre aspas, correto, porque teve situações que o programador original não previu. Né? Então, o software estava rodando de acordo, não era uma falha exatamente no software, né? No sentido de ter um código errado, né? O cara errou mesmo, era para botar uma instrução, um comando X, ele botou um comando Y, não é uma falha assim. A máquina estava funcionando da maneira que ele achava que devia funcionar, só que ele não testou, ele não viu como operava na prática, né? Não viu lá o operador operando para ver, rapaz, o cara ali, né, fez diferente do que eu tinha pensado, coisas desse tipo. Né? Então é isso, se você gostou desse vídeo, né, considere se tornar sócio aqui do nosso clube de membros, né, gente? A gente está com o nosso clube de membros já, né, mais do que você receber benefícios, que é receber os vídeos, né, de forma antecipada, ter acesso a vídeos exclusivos, né, você vai estar me ajudando, né, me estimulando, na verdade, a continuar produzindo vídeos como esse.
tá bom? É isso aí por hoje. Espero que você considere se tornar um sócio aqui do nosso clube de membros, né? O link está na descrição. Espero ver o seu nome lá na lista de membros, tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreva no canal e considere se tornar sócio do nosso clube de membros. Assim teremos o estímulo necessário para continuar produzindo vídeos que nem esse. Conheça também meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. O link está na descrição. Um grande abraço e até a próxima.